Palavra com a nossa amiga Dani. Arrasa, amiga. Tem dinâmica, gente. Tem dinâmica, Poxa, olha, isso aí. Ela tá perguntando por que você dobrou a folha. Já dobrou a folha. Gente, agora que eu tô nervosa, eu acho. Dobrei a folha. Não é pra dobrar a folha? Gente, Isso, por o favor. que tá escrito aí na sua folha? Medo. Certo. Problemas. Angústias. Ansiedade. Vocês estão vendo o tamanho dessa folha? Sim. Sim. E a palavra? Quase não dá pra enxergar, gente. Não dá, vai gente, dar pra amiga. vocês enxergar. Mostra lá, Tá amiga. escrito. Bem pequenininha. E muitas vezes a gente dá muita ênfase pra essas coisas. E olha o tamanho, essa folha é uma folha sulfite A4, essa tá tão pequenininho, mas nas nossas vidas, comigo mesmo, eu coloquei palavras que me afetam. E essas palavras, muitas vezes, elas se tornam como gigantes. Porque isso daqui, diante do nosso Deus, é muito pequenininho. As dificuldades diante de Deus é só um detalhezinho da nossa vida. Mas se a gente olhar pro Senhor, a gente vai ver que isso daqui Não é nada, né? não é nada, é passageiro. Glória Ah, a eu acho Deus. que é bom mesmo. Minha amiga. Tipo, Arrasou. E o que o Senhor vem falando muito comigo durante esses dias é que, assim, bem antes da pandemia, eu tava enfrentando umas crises, né, internas, que eu ia pra igreja, eu orava, mas eu não conseguia sentir. Eu sabia que eu era amada por Deus, mas eu não conseguia sentir esse amor, não me sentia perdoada por Deus. E. Pode ver a folha. E eu voltava pra casa e ficava, Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não tô conseguindo sentir o seu amor, eu não tô conseguindo sentir uma paz. E aí, nessa semana, ouvindo uma ministração sobre Paracletos, o cara do nada falou sobre a vida do Spurgeon. Eu nunca ouvi falar, tipo, da história do Spurgeon. E ele realmente, ele foi criado, assim, pros pais da igreja e tudo. E ele tava vivendo um conflito interno, tipo, que ele não conseguia sentir o perdão de Deus. Tanto que uma vez ele tava indo pra igreja e teve uma tempestade, ele não conseguiu chegar na igreja dele, teve que se abrigar num lugar e um rapaz estava pregando que também não era o pregador da igreja. E ele falou assim, na ministração, porque uns vídeos eu assisti que falava que foi em Salmos 34 e o outro em Isaías 45, versículo 22. Que o rapaz falava assim, olhe para Deus, olhe para mim. E o versículo 45, 22 fala, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E nisso, o rapaz ficou perguntando, ficou repetindo isso várias vezes, olhai para mim. E muitas vezes Deus falou isso comigo também, Dani, você está olhando para o lugar errado, você está olhando para você está olhando para suas angústias, você não está olhando para mim. Olha, é só olhar, e olhar é uma coisa simples. Que nem a gente está se olhando aqui, o pessoal da live está vendo a gente. E olhar para Deus, é só olhar para Ele. Olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Amém. Glória a Deus. E aí, comigo, o versículo que Deus falou que não foi em Isaías, foi em Hebreus 12, 2, que fala assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse versículo me encheu de paz, porque Jesus, ele não desistiu. Então Deus, ele também, ele olha para nós e não nos deixa desistir. Ele insiste, porque conforme a gente, por mais que a gente tá indo pra igreja, muitas vezes, já aconteceu comigo, de ir pra igreja, voltar pra casa e aquela angústia voltar, e continuar lendo a palavra, Deus, aí em algum momento ele persevera conosco. É verdade, sempre. A gente não pode desistir. Com certeza. Então, você estava falando sobre essa questão da insegurança de Deus nos amar, né? Eu lembrei no começo, quando eu me converti, a Beth que está assistindo a live, ela vai lembrar. Então, assim, a igreja ela faz aquele apelo, né? Tipo assim, quem quer aceitar Jesus Cristo? E eu lia na Bíblia que Jesus falava assim, que você precisava aceitar Ele em público, porque se a gente aceitar Ele em público, Ele vai nos reconhecer como os filhos de Deus, né? Ele vai nos representar a Deus como os seus filhos. E, gente, sem brincadeira, eu acho que eu fui umas 5 vezes aceitar Jesus. A primeira já era suficiente, para Deus ali já era suficiente para Ele. Mas toda vez que eu entrava na igreja e fazia o apelo, quem quer aceitar Jesus, eu já tava lá na frente. Aí teve um dia que a Beth olhou assim pra minha cara, ela fez assim, ó, você não precisa mais ir, tipo... Aí eu olhei, você não precisa mais. Aí eu falei assim, não, tipo, eu não entendi.
E aí o Senhor falou assim, Isis, você precisa se perdoar. Porque eu já te perdoei. Eu acho que talvez assim, um dos maiores perdões mais difíceis é nós nos perdoarmos. Porque Deus, está escrito na Bíblia que Ele esquece, Ele lança todas as coisas no mar do esquecimento. E Ele esqueceu tudo que eu fiz, mas eu não tinha esquecido. E eu me achava suja, sabe? Então, toda vez que eu ia lá na frente, era como se eu me lavasse novamente. Então, aí eu lembrei disso. Depois, quando eu entendi, quando ela fez esse braço assim, foi como se Deus falasse, chega isso, chega, você já aceitou, já esqueci e agora vamos seguir em frente. Acho que o mais difícil pra mim foi o auto-perdão. Nossa, falando nisso assim, que você falou que é realmente muito difícil a gente se perdoar. Né? Eu passei a minha palavra foi ansiedade. Eu até comentei aqui, cadê? Eu falei, já levei na minha cara logo, né? Logo assim, porque calma. Lógico. Só que, assim, no tempo que eu fiquei afastada da presença de Deus, eu tive algumas depressões. E quando a gente se permite ser tratada por Deus, Ele escancara a nossa ferida pra tratar, pra fechar, pra não abrir mais. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Sim. E só que quando a gente se faz novo na presença de Deus, porque o meu passado, o meu eu antigo morreu e eu me torno uma nova criatura em Deus. Só que os monstrinhos, eles sempre vêm, né? E depois da nossa primeira live, já naquele momento, passando pelas coisas como assim, para onde a gente tem olhado, né? Porque olho para o monte, de onde vem o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor. E é isso que tem feito a gente ter ânimo pra continuar, porque a ansiedade é um monstrinho que, de vez em quando, ela aparece na minha porta. Pra me lembrar Dá até vontade de chorar. Chora, amiga. Pode chorar. Estamos entre amigos. Pra me lembrar da dor que eu senti. Porque aquele vazio que eu sentia era a falta da presença de Deus. E quantas pessoas não passam por isso? Por estarem olhando pro lugar errado. Sabe, as circunstâncias, as dores, a insegurança, que eu tinha muito sentimento de insegurança, de inferioridade, de rejeição. Ele faz a gente olhar pro nosso pior, pro pior da vida, e o Senhor tá aqui e fala assim, olha pra mim, eu tô aqui na tua frente. Abre a porta do teu coração, eu tô batendo na porta, abre aí que eu quero entrar. E quando a gente permite, é muito difícil dar esse passo, por mais que a gente sabe que a gente tem que fazer isso, é só um passo. Que nem você falou pra mim outro dia, né, dos degraus, que quando a gente sobe um degrau, não é apenas um degrau. A gente sabe o que a gente deixa pra trás, a gente sabe o que a gente tá abrindo mão. Não só o ruim, mas como o bom também, as renúncias, né? E, uma coisa que eu sempre falei, além de você se perdoar, que é muito importante, é falar. A fala, ela tem cura. E a fala me curou. Quando eu comecei a abrir a minha boca pra falar. A gente aprende muito com a Joyce, né? A Joyce Meyer fala muito sobre isso, né? Que você sempre tem que colocar pra fora. Você tem que proclamar. Sempre, 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 né? Você vai falando. E quanto mais você fala, mais você acredita naquilo que você tá falando. Então, várias vezes no dia eu falo, o Senhor, Ele me ama. O Senhor, Ele me ama. O Senhor, Ele me ama. É o você Senhor, se Ele me lembrar ama. que o E aí eu alvo acredito, de tá tanto ali, né? que eu falo, eu acabo acreditando naquilo. Exatamente. E realmente, o Senhor, Ele me ama. Então, assim, a gente realmente, além de pensar, imaginar, a gente tem que sempre colocar pra fora, né? Sim. Sempre falar. É Declarar muito as importante. verdades. Declarar as Exatamente. verdades de Deus Sobre sobre a essas nossa mentiras, vida. porque É verdade. isso são mentiras que o diabo vem Sim. lançando sobre a gente. É uma Na coisa nossa declarar, mente. né? É uma coisa que eu converso muitas vezes com a Isis, né? Quando a gente, às vezes, quando a gente pede alguma coisa pra Deus e Ele faria, a gente pede sempre a vontade dele, né? E Ele responde, Ele vai sempre responder, se a gente pedir ou perguntar da forma certa. Só que às vezes a resposta não é aquilo que a gente espera. Aí a gente quer choramingar. Pra se lembrar da palavra. A gente tem uma palavra. Pra se lembrar, não quero. Mas depois a gente tem que lembrar que a gente tem a palavra. E uma palavra é o suficiente. Porque basta isso pra Ele fazer, basta isso pra Ele agir. E Ele é. Acima de tudo, Ele é. Então, e Ele é o verbo, né? Então, é uma palavra. É uma palavra. Então, quando a gente assim, olha pra Ele, que o alvo é Ele, e lembra da palavra.
Eu tenho que se lembrar sempre da palavra, trazer à memória aquilo que traz esperança. Amém. E pra vocês, o que vocês acham? O que é difícil, assim? É o perdão de Deus, é esse acesso ou o auto-perdão? A gente vai conversando aqui e vocês respondem aí pra gente, que a gente quer saber de vocês também qual a dificuldade, porque pode ajudar a gente também. Uma dificuldade que eu tinha era assim, no começo, eu achava que Deus era Isis. Como assim? Quando eu orava, eu achava que ele tinha a minha mentalidade, né? Até que eu entendi que Deus é uma pessoa diferente, com pensamentos, com vontades diferentes e com projetos diferentes. E é engraçado que a gente estava conversando com a Ellen mesmo, que é recente isso, assim, que eu entendi que ele tem planos diferentes. Então, às vezes a gente fica olhando para nós e julgando as atitudes de Deus, porque nem sempre o que é bom aparentemente para nós e para o mundo é bom para Deus. Você começa a ler a Bíblia e dá uma coisa assim, porque você fala, caramba, isso aqui eu achava que era ruim, mas é bom para Deus. Por isso que é extremamente importante a gente ler a palavra, porque Deus, ele não pensa como a humanidade, ele não pensa como Isis, como Stephanie, como Dani, como Ellen, como vocês, ele não pensa. Então, às vezes você acha que é o inimigo atacando a sua vida, mas é o próprio Deus arrumando a bagunça. E você tá focada naquilo, tentando resolver o que não é para resolver. É simplesmente para confiar. E isso você vai conseguir só lendo a palavra mesmo para compreender. E assim, eu entendi o mínimo, né? Nada. Porque eu vou morrer e não vou entender. Quando eu for chegar lá, Jesus, me explica aqui tudo, porque o negócio é complicado. Mas se expor a palavra que ela falou, né? Porque você vai se expor como se fosse uma barreira. Então, as coisas negativas, as mentiras, elas criam uma barreira em você. E quanto mais você declara aquilo, mais elas ficam fortes. Uma película de vidro, né? Isso. A gente coloca e... Tipo isso mesmo. Blinda, sela. E como a palavra negativa, ela tem força, porque ela tem força sim, a palavra positiva, ela também não é positiva, né? A palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você tem que entender que aquilo é a verdade e colocar isso dentro de você. E aí não tem erro. Aí aquela camada, ela vai se dissolvendo, como aconteceu comigo quando eu me converti. Quando essa camada foi dissolvendo e eu percebi que existia um Deus do outro lado, que aí eu consegui realmente me lançar e consegui entender que Deus era Deus e Deus não é isso. Graças a Deus. Ó, tem um comentário aqui que a Verônica falou aqui, ó. O auto-perdão é mais difícil, pois muitas pessoas acham que a culpa do que está vivendo é de Deus, sendo que às vezes é nós que preocupamos o errado e o caminho, que acho que no caso ela queria falar procuramos, né? O errado e o caminho do pecado. Aí a Edna colocou assim, exatamente, isso nem tudo é o inimigo, né? Nem tudo é o inimigo. A Verônica falou aqui, ó, principalmente aquelas que dizem que o sofrimento existe porque Deus quer, sendo que não é assim. Não sei se deu pra entender. Deu sim, Viveta. A gente conseguiu entender. Deu porque, assim, Deus, ele nunca vai colocar uma coisa ruim na sua vida. Nunca. Deus é bom. Você tem que crer nisso. É o louvor. Eu falei que eu tô com esse louvor da Lu Meu Pijo. Deus, ele nunca te tira de algo bom se não for pra te dar algo melhor. Deus nunca te tira... Não, na verdade é ao contrário, né? Deus nunca te tira de algo ruim se não for pra te dar algo bom. E Deus nunca te tira de algo bom se não for pra te dar algo muito melhor. Isso. Então Deus sempre tem o melhor. Sempre. É que nem a Fabiola Mello falou esses dias, que eu até comentei com a Isis, que a soberania de Deus sempre dá certo. Até quando tá dando errado, tá dando certo pra Deus. Pode estar dando errado pra mim, mas pra Deus na nossa tá dando concepção, certo. né? Na nossa concepção a gente acha que é errado. Mas... Porque às vezes a gente acha que ele tem a nossa cabeça. Mas não tem. Eu tava lendo um texto que eu repostei no meu Instagram, que apareceu só, na verdade eu postei só a imagem, né? Quem abre dá pra ler. Que é quando Deus diz sim. Lá no finalzinho fala assim, você achava que o caminho tava fácil, mas na verdade era você que tava perdida. Agora você tá no caminho dele. E por isso pra você, parece que você agora está perdida, mas você não tá. Porque você tá caminhando da forma dele.
Muito forte. Verdade. É muito É forte. como se fosse um quarto escuro, né? Então, assim, quando o quarto tá escuro, você não enxerga nada, você acha que tá tudo bem. Na sua cabeça está tudo bem. Mas quando o Senhor vem e liga a luz, você vê o quarto tudo bagunçado, sujo, cheio de rato, bicho. Aí você fala, caramba, tá tudo errado. Mas na verdade é que ele lançou a luz sobre a sua vida. Por isso que parece que tá errado. E a gente fica olhando todas aquelas coisas, mas a gente tem que olhar para o alto. E estava falando sobre olhar, aí eu lembrei aqui, ó, desse aparelhinho aqui, né? Que é bênção e maldição. O olhar é extremamente importante, porque é através do nosso olhar que penetra as coisas dentro de nós. Nós capturamos. A gente recebeu uma palavra esses dias, né, na igreja. Sim, muito forte. E o pastor, ele falou assim, que pelo olhar que o pecado entra. Olha que forte. Né? O diabo captura a tua alma através do teu olhar. Davi olhou pela janela, uma mulher tomando um banho, e ali desencadeou um monte de coisa na vida dele. Enfim. Então, assim, gente, essa telinha aqui, ela é maravilhosa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que selecionar, a gente não pode ser controlado. Nós temos que controlar o que nós vemos, porque às vezes eu me pego, sabe? Só aqui, ó, né? Passando. Passa E mesmo, hoje né? o Instagram me mostra que as Passa vidas são vida, Passa a vida, perfeitas. passa o tempo, passa tudo. E aí você olha pra sua vida e você fala, mas eu não tenho essa vida. E aí começa o auto-julgamento, e aí você começa a olhar para as coisas erradas. Porque a internet, Satanás usa também, o diabo usa. Então a gente tem que ficar muito ligado com o que nós estamos colocando nos nossos olhos. É muito É que forte. nem esse forte versículo mesmo. daqui de Mateus, né? Que Mateus 6, 22. Que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha isso, que forte. E aqui também em Tito 1, fala assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, a minha oração para Deus tem sido essa, um coração grato e para que Ele me dê olhos puros, porque isso muda a nossa ótica de ver as coisas. Porque também, quem nunca passou um processo, né, de desconstrução? Pra gente, porque esse processo com Deus, depois que Ele desconstrói o nosso eu, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, do que a gente pensa da sociedade, Ele nos constrói de uma forma sólida na rocha, de uma forma permanente para aquilo que Ele tem para nós. Sim, E a nossa vida sempre vai ser um processo, a gente sempre vai ter, porque tudo aqui é imperfeito. Enquanto não vier o que é perfeito, não existe perfeito. E às vezes a gente quer buscar a perfeição nas nossas vidas. É uma selfie aí que a gente quer colocar efeitos porque a gente quer se mostrar perfeito, não existe. Verdade. E muitas vezes isso foi um confronto pra mim por conta disso. E Deus falou, não existe perfeito é só Jesus. Só ele mesmo. Eu ia falar uma coisa da Joyce Meyer, que ela fala sobre isso. Mas esqueceu. Ela falou tão bonito, sério, que eu fiquei Que não aqui precisa pensando complementar, assim amiga. na perfeição de Deus. Ah, lembrei, gente. O Espírito Santo lembrou. Obrigada, Espírito Santo. Que ela falou assim que a vida é um processo. Sempre vai ser processo. Vai ser mais processo do que conquistas. Então, ela decidiu ser feliz no processo. Sim. O que é o processo, gente? É a vida, são os problemas, a conta pra pagar, tá tudo bem, de repente a bagunça tudo, e aí você não sabe o que aconteceu. E o processo, gente, se a gente souber viver ele é extremamente bom. Ele é muito bom, porque Sim. é o que a Dani falou. Ele nos transforma. Assim, a Isis de 5 anos atrás é irreconhecível, ela não se conhece, sabe? É outra pessoa. Se você se permitir viver o processo e olhar pra quem? Olhar pra ele. Uma coisa que eu não sei onde eu vi, mas é assim, o que você estiver olhando, o que você estiver assistindo, o que você estiver lendo, se Jesus chegar do seu lado, você vai ficar com vergonha do que você está lendo, do que você está vendo, do que você está assistindo? Eu já vi isso também. Aí, a partir desse momento, você vai começar a refletir. Vai filtrar, na verdade, né? Sim. Filtrar. Você filtra. Exatamente. O que eu preciso ver, o que eu estou assistindo, o que eu estou colocando para dentro da minha alma. Eu estou deixando que capture a minha alma ou eu estou mantendo onde ela deve estar, que é em Deus? Gente, isso é só prática, como a gente sempre falou, né, desde a primeira live. É relacionamento com Deus, é buscar a palavra. Eu não sei se você frequenta uma igreja, se você tem uma Bíblia, ou se você tem um amigo, mas procure. Porque a gente sempre tem, né, aquele amigo que conhece Deus e tal. Procure, sabe? Sim. Ore pro Senhor pra conhecer pessoas que são dele. Hã? Ninguém diz que Vai, gente. Ó, sou nada. Nada. Sou graças a elas, assim. Uma vai fortalecendo a outra, né, gente? É uma união, né? Que na Bíblia fala, né? Quando um cair,
o outro tem que estar do lado pra ajudar a levantar. E por isso que é bom estarem dois, né? E essa palavra, muitas pessoas acham que é para relacionamentos de casal, de homem e mulher, né? Muitas pessoas usam essa palavra, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas, na verdade, a Bíblia ela relata sobre amizade, né? O principal relacionamento dessa palavra fala sobre amigos, não é em casamento em si. Então, assim, é muito, muito forte isso. Ainda bem que a gente tá em 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a gente sabe que se uma cair, a outra tá ali pra estar levantando a gente e ajudar a gente a erguer e volta pro caminho. Acorda aí, Isis. Vários tapas na cara, gente. Tem que ter. Acorda aí, Isis. Tem que ter. E vamos pra frente. Não ande sozinho, porque Satanás ele quer Verdade. isso mesmo. Você já viu aquela manada, né, de leões, enfim. Eles estão todos juntos. E aí atrás Sempre tem um juntos. leãozinho sozinho. Quem que ele vai tentar capturar? Aquele que tá sozinho. A Então, ovelha perdida. não esteja sozinho, porque essa questão, né, da pandemia, a questão da própria internet, ela acaba isolando realmente as pessoas, mas não se permita, se levante, se arrume, pede pro Senhor, Senhor, eu quero amiga de Jesus. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizade, Ai, muita. chorei. Ai, nem para, Vocês veem elas falando assim, nossa, elas são de Deus, nossa, elas não têm problema. Gente, quantos problemas a gente tem? Né? A gente deixou ali na caixinha pra vir falar com vocês, mas temos problemas e a gente não anda sozinha, que a gente entendeu o caminho, a gente não pode andar sozinho, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estar num culto, sim, porque a gente precisa se alimentar, senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai olhar pro celular E a gente tem que aprender a desfrutar a vida Nossa, de uma forma verdade. positiva, independente de qualquer coisa. É desfrutando a vida diária com Deus, realmente. E a gente vai dia a desfrutar dia. como? Só olhando pra ele. Só olhando pra ele, só vivendo aquilo que ele quer que a gente viva. Exatamente. Tem algum comentário aí, galera? E aí, menina? Tem algum Eu acho que comentário? não. Mãe? Não? Tá de boa? Olha, a Yasmin falou aqui, ó. Que não falou? Eu Ai, Jesus. Amém! Porque não posso ver um pecado que já quero cometer. Ó, Mas eu não estou mais sozinha. Que bom que você se sente assim. amém. Yasmin. Você não está mais Isso mesmo, sozinha. Yasmin. O Senhor ele tem um propósito para todas as coisas. Já falei que o Senhor ele une propósitos. Eu e a Isis, a gente é a prova disso, né, Isis? A gente se Super. conheceu assim no meio de uma pandemia louca. As duas passaram Tinha nada a por ver. milhões de dificuldades dentro do hospital, né? Foi. E assim, foi uma união que foi uma fusão, né, amiga? A gente Foi. passava 12 horas junto. Pensa. Era 12 horas Pensa. falando de Deus o dia inteiro, né, amiga? Foi. E era assunto que não parava, não Até parava, hoje, não né? parava. Até hoje. Até hoje não para. Faltam 12 horas, eu acho que sempre falta. É verdade. Então, assim, é uma união de propósitos. Então, Yasmin, você não está sozinha. Eu acredito que o Senhor uniu você juntamente com a gente. Tudo que precisar pode contar com a gente, porque realmente não é fácil. Gente, você lutar, você é conhecedora da palavra, você sabe. Você lutar contra o pecado é muito, muito, muito difícil. É muito difícil você voltar pra igreja. É, assim, realmente um esforço muito, muito grande. E sozinho ninguém consegue. Então, assim, pode contar com a gente. Agora nós somos as suas amigas, você está nas nossas orações. E eu creio que você vai conseguir em nome de Jesus. E você vai contar o testemunho falando, eu voltei pra Jesus. Acho que esse vai ser um dos maiores testemunhos, né, Amém. gente? Eu creio, eu tenho muita Aí você fé já nisso. tem já o primeiro passo, que é o querer, cara. Exatamente, Porque muita gente é. quer, mas fica, eu quero, eu vou, amanhã. Cara, Jesus tá voltando, gente. A gente tem que se Realmente, mexer, não, entendeu? A gente tem que tem como mover, perder tempo. porque o Senhor tem tantas coisas maravilhosas pra nossa vida. E a vida fica muito difícil quando a gente se afasta dele. É impossível. A gente vai Não começar dá. a live agora. Eu falei, gente, vamos orar, porque sem ele Sem não orar, dá. Não dá. Sem a Oração. presença dele, não dá. A oração também, a gente teve a primeira Entendi. live aqui, depois vocês veem. A oração também é fundamental. Não tem como estar com Cristo. A oração é o telefone, né? É o telefone dele, direto. Quem não precisa. Se cair a internet, não tem problema. A gente ainda consegue conversar com ele, né, amiga? Graças a Deus. O cabo é bom. É isso mesmo, gente. É muito, gente, muito, muito forte. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mas alguém As quer acrescentar meninas? algo? Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Aí vocês podem Fiquem comentar, à interagir vontade. com a gente. Vocês Vamos gostaram lá, do galera. assunto? Vocês ficam muito tempo na internet? Vocês controlam isso, meninas? Eu controlo muito. Tempo na É? internet? Controlo. Controla, você amiga, muito amiga.
Vocês fazem a 1 hora antes de... Eu, primeira hora do dia... Primeiro que eu não tenho tempo pra ficar no celular quando eu acordo. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia, então não dá, né? Então, assim, eu já acordo na correria já, mas na correria entre aspas, viu, gente? Eu tenho meu momento com Deus antes, eu falo que eu faço um mini devocional. Eu acordo 5 horas da manhã, não é porque eu preciso realmente acordar às 5 horas da manhã, é porque eu quero ter o meu tempo com Deus. Eu também faço então, isso. assim, eu aproveito o máximo de tempo com Deus que eu tenho ali. Mas eu vou levantando, já vou tomando banho, já vou tomando café e saio logo pra trabalhar. Então, assim, a gente tem que aproveitar. Uma vez, a gente tava conversando, né, há pouco tempo, aí se você não tem o tempo. Eu falei assim, não existe essa de eu não tenho tempo. O tempo você faz. Verdade. Então, assim, a gente consegue organizar. Tenho pedido muita sabedoria pra Deus. Senhor, me ajuda a organizar o meu tempo, me ajuda a organizar aquilo que eu faço. Porque eu quero fazer aquilo que eu faço de melhor. E, obviamente, pra Ele, né? Não adianta eu fazer só as coisas pra mim. Tudo que eu faço tem que ter um propósito. E o propósito é agradar a Ele. Então, assim, eu tento administrar o meu tempo o máximo que eu posso. Então, essa foi a minha estratégia. Vou acordar ali meia horinha mais cedo, porque eu preciso ter esse meu momento de intimidade com Deus. E eu começo meu dia da melhor forma possível. Né? Já coloco o louvorzão lá no talo, acordo todo mundo aqui em casa. Vai ouvir louvor todo mundo junto 5 horas da manhã junto comigo. Até os vizinhos eu tô convertendo agora. Mas é questão de tempo e prática mesmo. É questão de hábito. Gente, é igual a alimentação, né? Na área da nutrição, a gente fala assim, não adianta você mudar. Hoje você tá comendo muito, muito, muito mal. Você tá comendo ali péssimo, só gordura, fritura. O seu corpo está adaptado com aquilo. O seu corpo se adaptou para aquilo. E você querer radicalmente, vou cortar carboidrato, vou tirar tudo, aquela dieta, o seu corpo ele vai padecendo aos poucos, né? Ele precisa de combustível, de energia. Então, assim, gente, mudança de hábito não é radicalmente. É igual mudança de alimentação, uma reeducação alimentar. Vamos trazer a experiência da vida para nossa vida espiritual. É uma reeducação espiritual. Né? Então, assim, a gente tem que se reeducar, encaixando. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo ficar do jeito que o Senhor quer. Mas tudo na força de vontade. É igual eu falo, se eu passo alguma dieta assim pra alguém, eu falo assim, olha, eu passei, mas é 100% você agora. Não sou eu. Sim. Não vem colocar a culpa em mim, eu não emagreci. Não, é 100% você. Não, eu fiz a minha parte, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele vem, ele semeia o fruto dele, né? Ele tá ali com o Espírito toda hora ao tempo, ele tentando te ajudar. E aí quem faz a sua parte é você mesmo. Então, assim, a reeducação, ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, né? Ele é Deus do impossível, mas o possível a gente tem que fazer o máximo que a gente consegue. Então, a gente tem que reeducar a nossa fé espiritual. É uma coisa que a gente tem que encaixar. É muito legal a gente pegar as coisas do cotidiano, do dia a dia. Porque é muito prático, a gente consegue encaixar. Leve, que nem exatamente. Eu gosto de treinar, eu acordo cedo pra treinar. Eu assim, porque o nosso corpo é tempo, assim, eu vou cuidar do meu corpo, mas eu quero cuidar da minha mente. Assim, Senhor, é eu e você malhando junto. Vamos lá, cuidar do corpo, cuidar da mente. Precisa. Aí que nem aquele rios que... Assim, o que a pessoa acha que tô ouvindo, né? Assim, tá ouvindo um Rodolfo Abrantes aqui. Eu tô no momento, a Camila Barros dando na minha cara. Barão de Guerra. Só nos corinhos de fogo. E é muito bom. É muito bom mesmo. Porque, nossa, a gente sai tão leve e já meditando na palavra e falando com Deus. E ele, tipo assim, bom dia. Sim. Nossa, tipo, é meu primeiro bom dia. É o primeiro contato, é o primeiro contato, é muito bom mesmo, gente, é muito importante isso. E faz toda a diferença. Pra finalizar, vamos dar umas dicas, então assim, gente, amigas, quero começar hoje, entendeu? Eu quero começar hoje esse relacionamento com Deus, eu quero parar de ficar olhando na internet, eu quero parar de perder tempo, eu quero olhar pro alto. Eu vou falar assim, não, acho que eu vou passar pra vocês, né? O que é mais importante pra você, assim, você dar uma dica pros nossos amigos? O mais importante, eu acho que é você tirar o seu primeiro tempo, a sua primeira hora do dia pra você... eu ia falar isso. Pra você dizer que, tipo assim, Senhor, eis-me aqui, faz em mim, faz de mim. É uma coisa que eu sempre falo pro Senhor, quando eu não tenho o que falar, eu não quero pedir, não quero falar, Senhor, faz em mim, faz de mim e através de mim. Porque primeiro a gente precisa ser tratada, né? Porque como a gente estava falando esses dias, né, Dé? Que uma pessoa ferida, ela fere uma pessoa, né? E eu quero ser cura.
porque eu fui Amém. curada. Que lindo. Entendeu? Então, eu acho que é assim, a primeira hora do dia, às vezes eu abro meu celular, abro o Instagram, pode postar, tipo, você vai postar um versículo lá. Mas não responde ninguém, não vê foto nem nada. Segue, faz a sua rotina, mas vai tomar um café da manhã, coloca um fone de ouvido se não quer acordar ninguém ou quer acordar com mais ideia. Eu gosto muito de fazer esteira, faço 40 minutos de esteira, é 40 minutos de palavra. Legal. É batata. Nem sempre você quer ver, Não. nem sempre você quer escutar. Não, eu tô lá na esteira, eu coloco o vídeo lá, eu não quero saber quem tá do meu lado, quem tá passando, eu tô com a palavra É aqui. renúncia, né? O meu dia começa com ele, então comece, que seja um versículo, um capítulo só. Pega, tipo, vai começar a Bíblia, vai lá em Provérbios, Eclesiastes, começa no Novo Testamento, vai começar a ler tal livro, um capítulo por dia, um versículo, um louvor, um Senhor, bom dia, obrigada, já faz toda a diferença. Você, então, acordar uma hora mais cedo, né? Fazer uma rotina de manhã, é isso, né? Uma rotina de manhã com ele. Com Deus. Bom dia, Jesus, bom dia. E você, No caso Dani? dela é prioridade, né? Ela colocou Deus como prioridade. Mas Isso. eu coloco assim como uma perseverança. Se você não conseguiu hoje, tente amanhã. Porque Legal. conforme você persevera, isso vai gerar um hábito, vai gerar algo que depois vai fazer Constância. parte de você. É. Vai gerar isso, uma constância. É isso, persevere. Tá, você, tá. Eu já acredito que é uma forma de relacionamento com Deus. Eu acho que a dica que eu dou é essa. É você querer estar próximo de Deus. É você ter aquele anseio, aquele desejo que vem de dentro. Você sentir falta. Falar, poxa, olha, hoje eu não consegui dar o meu melhor pra Ele. Hoje eu não consegui administrar o meu tempo. Eu não consegui fazer aquilo que eu precisava fazer, aquilo que eu senti que eu tinha que fazer. Então eu acredito que é ansiar pelo relacionamento com Ele. É igual, eu anseio pela amizade de vocês. Eu sempre quero estar próximo de vocês. Eu sempre quero conversar com vocês. Eu sempre quero trocar as minhas ideias, trocar sonhos, planos, objetivos. Então assim, a gente precisa ter esse anseio por relacionamento com Deus. A minha dica é essa. Esteja ansiando o relacionamento com Deus. Porque quando a gente anseia, a gente busca. Né? Quando a gente anseia, a gente quer estar próximo dele. Então, ansiando, a gente consegue estar mais próximo e ter uma intimidade maior com ele. Gente, eu tô impressionada que a gente não combinou nada, né? Veio assim, Não, o Espírito Santo. Nada mesmo. E as duas ele casaram e aqui vai casar. E sabe como você vai ter relacionamento com Deus? Orando. Glória a Deus. Amém. A oração. Gente, às vezes a gente acha, né, que a oração é aquele, o joelho, colocar vestido de joelho, prostrar, alguma coisa assim. Mas pra você ter relacionamento com Deus, você coloca a oração. Sabe aquele amigo invisível? Então, troca por Jesus. É Ele. Você vai fazer um bolo, pede pra ele. Ai, mas eu sempre faço isso. Pede pra ele, porque pode ser que aquele dia dê errado. Pode ser que aquele dia a energia, sei lá, deu um piripaque lá, enfim, sei lá. Então, traz ele pra sua vida. Tudo que você for fazer. Você vai tomar banho, você vai conversar com uma pessoa, você vai trabalhar. Jesus, vem comigo. Não precisa falar, não sei o quê. Não, Jesus, vem comigo. Lembra que ele tá com você. Então, a oração, ela que vai buscar o seu relacionamento. Gente, se você fizer essa dica aqui, ó. Já é o start. Já era. Segue começa. o plano. E aí Segue o você plano. vai ver que cada dia você vai ter uma resposta, sabe? Sim. Vai ser um passarinho, como uma amiga aqui falou, vai ser uma nuvem diferente, vai ser um céu, porque Deus ele se manifesta no pequeno. Então por isso que a gente tem que estar ligada aqui, ó, fora, porque se eu tô andando com o celular na rua, lá olhando, aí Deus se manifestou no passarinho, nem vi. Deus se manifestou na árvore, nem vi. Deus se manifestou numa pessoa que tava na minha frente, nem vi. E aí? Aí você fala, não, aí chega no final do dia, nossa, que dia péssimo. Aí você falou pra orar, as meninas falaram lá pra fazer, não vi nada. Silêncio, eu oro, ele só em silêncio, não dá um sinal. Você entendeu? Ele que não tá dando sinal, você que não tá vendo. Você tem que estar ligado, Sherlock Holmes, cara. Hoje eu vou ver Deus, eu vou ver. Não, pera aí, eu quero ver Deus. Hoje eu vou ver Deus. Você tem que ser loucona, tipo, eu vou ver esse negócio. Elas estão vendo, se elas estão vendo, são 4 pessoas. Sabe, a gente não seria doida de ficar falando essas coisas aqui, entendeu? A gente é meio doida, né? Mas tudo bem. Mas prova isso na sua vida. Que, gente, é maravilhoso. Você sente o cuidado dele, né? Quando você sente o cuidado pela primeira vez, é inesquecível, né, meninas? Sim.